Muito bem, nós vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre política e relações de poder, a participação política e direitos do cidadão. Nós sabemos que a palavra política ela tem a sua origem semântica, não só a sua origem semântica, como a sua todo o arcabouço, toda a sua prática começa na antiga Grécia. E política significa trabalhar em relação aos negócios ou defender os negócios da cidade. Nesse capítulo, nós discutiremos a política, pois o Estado é uma instituição que tem forte presença na vida dos cidadãos comuns e, de um modo geral, é a ele que são dirigidas as críticas das mazelas produzidas pela sociedade. Nosso objetivo será de possibilitar ao estudante uma reflexão sobre a complexidade do sistema político, discutindo seus fundamentos e pensando a política como uma prática social. Como nós já falamos, a palavra política entrou para o vocabulário do homem comum, designando a atividade de um grupo social pouco confiável, os políticos profissionais. Porém, é preciso esclarecer que todos nós somos seres políticos e que a política diz respeito a uma comunidade organizada e formada por cidadãos. É bom que eu repita aqui a questão do que é politicagem e política em todas as esferas da nossa sociedade, dentro da nossa família, da igreja ou das instituições, da escola. Nós fazemos política, nós reivindicamos, nós negociamos, isso chama-se política. Então, nós temos aqui algumas conceituações de política. Segundo Hannah Arendt, ela diz o seguinte, que a política trata da convivência entre os diferentes, né? As opiniões, as diversidades de ideias, e isso se presta ao trabalho dentro do teatro da política. Dessa maneira, todos estão envolvidos na política, mesmo aqueles que não se interessem ou preferem ignorar as decisões que são tomadas e interferem nas suas vidas. Então, não existe uma neutralidade no que tange qualquer ação, assunto da vida. Se nós não tomarmos uma decisão, se nós não gostarmos de política, logicamente que nós já tomamos uma posição e temos consequência com relação a essa posição que tomamos. O exercício do poder envolve uma relação de mando e obediência e se fundamenta na imposição de uma vontade sobre as outras. O poder, ele não está circunscrito apenas no âmbito do Estado. As relações de poder estão presentes em todas as relações sociais. Por exemplo, na família sempre existe a figura de alguém que exerce o poder. Nas empresas também todas as relações são marcadas pelo quê? Pela a hierarquia, né? Se nós não tivéssemos uma hierarquia, se não existisse uma relação de poder, com certeza a nossa sociedade seria completamente desorganizada. Então, o Estado, ele é uma instituição criada com o intuito de proteger os seres humanos uns dos outros, né? Então, ele exerce um poder através de quê? Do uso de armas e das leis. Alguns autores já falaram sobre poder, as forças, né, opressivas do Estado, os aparelhos ideológicos do Estado, o uso da força, das armas, né? Porque, inclusive, nós temos na figura do Leviatã, escrito há tempos atrás por Thomas Hobbes, ainda na Idade Média, que ele fala
que as pessoas precisam, né, da presença do Estado, e o Estado tem que se manifestar impondo força, impondo medo, porque segundo eles as pessoas costumam obedecer muito mais por temor do que por respeito. Já Max Weber ele define como uma estrutura política que tem uso legítimo da força física em determinado território. Então, é algo que é legítimo quando o Estado ele exerce muitas vezes a força física em determinado distúrbio, em determinada situação de convulsão social. Então ele tem o monopólio da força física. Tanto é que quando se fala em monopólio, se fala que nenhuma outra força pode ter o acesso através de levantamento, através de instituição de uma força paramilitar fora dos moldes do Estado. Isso é proibido, né? Isso se constitui em ameaça de terrorismo, né? O Estado é visto como a relação de homens dominando homens por meio de uma violência que é considerada legítima. Hannah Arendt ela se aprofunda um pouco mais dessa questão do poderio da força, não é, do Estado. Então, para que o Estado cumpra as suas funções e garantir a ordem, proteger para que a sociedade não se desfaça, é necessário não apenas o exercício do poder, mas também a sua legitimidade. Existem casos de que, apesar de existir o exercício do poder, não tem legitimidade, né? É o caso, por exemplo, do que nós estamos vendo acontecer ali na Venezuela, onde o ditador que se estabeleceu ali, ele se mantém ali através da força, ele se mantém ali através do medo, mas não tem legitimidade, embora ele tenha o poder. Nem sempre quem tem o poder tem a legitimidade, a representatividade. Essa legitimidade provém da aceitação desse poder pela sociedade. Se a sociedade não aceita isso, ela obedece porque está sendo coagida através da força, né? Mas não tem legitimidade, não tem aceitação. Uma questão aqui para você refletir: para que servem os partidos políticos? Haveria partidos políticos se a sociedade não fosse partida? Os partidos políticos defendem interesses particulares ou grupais? Se os partidos políticos defendem somente os interesses de parte da sociedade, como algum deles consegue obter votos de toda a sociedade? Então são questões aqui para nós refletirmos sobre o papel dos partidos políticos dentro de uma sociedade, principalmente dentro da nossa sociedade, em que observa-se que muitos dos partidos políticos que foram levantados, eles foram criados não com o objetivo de representatividade, mas como um objetivo, muitas vezes, de barganha política. E isso acaba enfraquecendo o sistema político, porque a sociedade, naturalmente, ela fica sem representatividade, certo? E apenas alguns partidos, eles dominam, eles fazem acordos em relação a cargos e etc, 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 e acabam de verdade, acabam de fato não representando a sociedade. É lógico que a gente percebe que é necessário, por exemplo, uma reforma política. Isso vem sendo falado há bastante tempo, e é necessário sim uma reforma política onde comece a se pensar em algumas estruturas
e aposentar a estrutura atual, que quando se observa numa estrutura completamente representativa da sociedade. Pois imagine você que muitas vezes o indivíduo que ganha, ele é eleito, muitas vezes ele é eleito não com voto, não por vontade da sociedade, mas simplesmente porque ele estava atrelado a uma coligação partidária, e essa coligação acabou, né, por conta de alguém que está lá na frente e teve uma expressiva votação, acaba puxando, acaba atraindo, acaba levando, fazendo com que essas pessoas que estão lá no rabo da fila, elas são encaixadas mesmo sem a vontade popular. Então é algo para se ver futuramente aqui no Brasil. Um partido político é uma associação de indivíduos que compartilham de interesses semelhantes. Nas democracias modernas, organizam-se para a disputa do controle do aparato estatal, ou seja, do governo. Essa disputa é feita mediante processos eleitorais e controle do governo, que permitirá que esses grupos de indivíduos atinjam os seus objetivos. Para Karl Marx, os partidos políticos estão intimamente relacionados às lutas de classe. Nas sociedades capitalistas, o contexto da exploração econômica cria antagonismos entre burguesia e proletariado. Bem, veja bem, quando se fala em visão democrática por parte do socialismo, do parte do sistema comunista, que é a expressão final do socialismo, não se admite esses antagonismos que se vê numa sociedade democrática, essas disputas. Não, porque é o partido único que manda, é o partido único que determina, é o Partido Comunista que domina. Então não se pode pensar no sistema eleitoral, um sistema democrático de pesos e contrapesos, como acontece, como deveria acontecer, como acontece, melhor dizendo, nas sociedades democráticas. O sociólogo Max Weber, ele diz que o partido político é um dos fatores que modelam a estratificação da sociedade, juntamente com as classes e o status. Entretanto, os partidos podem basear suas estratégias e propostas em preocupações que são transversais aos interesses de classe. Com isso, eles conseguem obter uma quantidade superior de votos às outras classes sociais. Vamos ver aqui uma pergunta, uma observação. O que é direita e o que é esquerda? São termos que hoje são muito discutidos aqui na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil. Há um debate muito promissor, um debate muito avantajado nessas questões de esquerda e direita. E muitas pessoas falam sobre esquerda e direita sem realmente entender o sentido do que significa ser de direita e ser de esquerda. Pois bem, a origem dos termos esquerda representa partidos que propõem o quê? Mudanças sociais radicais. Que partidos são esses? Esse termo ele aconteceu prestes na Revolução Francesa, em que aqueles parlamentares que defendiam mudanças radicais, defendiam que todo o sistema fosse implodido e violência e sangue. Então, o presidente da reunião disse: olha, os que estão aqui, os que propõem mudanças radicais, sentem à esquerda, e os que representam a manutenção da situação social presente sentem à direita. Então, o que acontece? O que se define esquerda? Esquerda, ela propõe que tudo que foi construído ao longo do tempo, através da tradição,
até mesmo algumas coisas que são fundamentais para o funcionamento da sociedade, isso propõe mudanças radicais. Inclusive, há sempre uma crítica voltada para essas mudanças radicais propostas pela esquerda, que essas mudanças muitas vezes acabam caindo no vazio político, no vazio institucional, que acabam sendo perigosos. Já a direita, ela representa partidos que desejam a manutenção social presente. Sempre houve esse debate entre a esquerda e a direita, porque a esquerda, ela sempre acusa a direita de ser representante da situação, inclusive das mazelas sociais que acontecem. Mas isso não é uma definição propriamente dita e científica de direita. Por quê? Porque se for levar em consideração, se for rotular um partido de direita por ele manter a pobreza, manter a sociedade amordaçada, então nós vamos também, né, o outro lado também dos pensadores de direita vão rotular também a esquerda, que eles procuram também manter aquela ordem que imprime, que coloca as pessoas em rota de colisão com a liberdade. Eles suprimem as liberdades individuais, o direito de crítica e o direito de liberdade, né, para manter o status quo. Pois bem, direita, ela, quando se fala no pensamento de direita, se fala num pensamento onde eles pretendem, de fato, manter aquilo que foi construído com muito esforço. Eu vou dar um exemplo: família, instituições, né? E outras questões que a gente percebe que quando você começa a querer modificar aquilo que é importante, aquilo que é interessante, então nós vamos partir para um vazio. Vamos aqui então os interesses particulares, grupais e gerais. Os partidos políticos nascem para defender interesses grupais, que são menores que os interesses gerais e maiores que os interesses pessoais. Contudo, como mencionado anteriormente, para ampliar sua base eleitoral, os partidos políticos devem apelar para os interesses gerais da sociedade, incorporando demandas transversais. Por outro lado, como são dirigidos por elites políticas, é frequente os partidos tornarem instrumentos de interesses pessoais dos seus caciques ou coronéis. Isso acontece muito aqui no Brasil, a figura do chamado cacique ou coronel. É uma autarquia, é um chamado governo de poucos, que eles querem propagar, manter os seus interesses e, com isso, arregimentar pessoas que possam votar, manter esse status quo e fazer com que esse coronelato ou esse curral eleitoral ele tenha vida longa, né? Vamos lá. Para atingir o poder do Estado, uma classe social precisa apresentar seus interesses particulares de classe como se fossem os interesses de toda a sociedade. Isso, muitas vezes, na prática, a gente vê como é difícil, né? Além da falta de consciência e politização dos eleitores, o uso dessas máscaras políticas pelos partidos é um dos fatores que explicam o motivo pelo qual o trabalhador pode votar no partido elitista e vice-versa. Bem, nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem nós voltamos com novos estudos e, Deus quiser, nós já estamos no final da conclusão desse semestre do nosso estudo. Antes de você terminar de assistir, estudar esse vídeo aula, não esqueça de deixar o seu like
E se você não é inscrito neste canal, por favor, inscreva-se e aperte o sininho. Boa noite.